Chegamos hoje ao último capítulo do livro Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes, com a psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 37. Entre mentes, 12 anos se passaram desde que Angelita regressara à pátria espiritual. Por esse tempo, eu continuava emprestando o meu concurso de assistente espiritual ao mesmo núcleo de estudos e experimentações espíritas citado no caso precedente. Como vimos, aquele núcleo se destacava pelo alto padrão de dedicação e humildade dos seus componentes e, em geral, de um grupo de médiuns em particular, cujas excelentes faculdades se prestavam facilmente a qualquer labor necessário à espiritualidade efetuar relativamente à Terra. Dentre todos, no entanto, eu destacara, para as tarefas mais sutis, que implicasse maior precisão de detalhes e penetração no além-túmulo, uma jovem quase adolescente, não por preferências descabidas ou pessoais, mas por se tratar de instrumento cujas faculdades positivas e maleáveis, se prestavam a qualquer serviço mediúnico, sem sacrifícios mútuos, isto é, sem excessivo esforço dela própria e da entidade comunicante. Ora, essa menina, espiritista e médium, cujo nome seria Miriam, pertencia ao círculo de relações sociais terrenas de Sarita, a antiga amiga de nossa personagem Angelita. A despeito da grande diferença de idades existente entre ambas, por sua vez, Sarita, por motivos pertinentes aos acidentes da jornada planetária, transferira sua própria residência para a capital do país. Certa vez em que a minha Miriam descia das montanhas da terra natal para rever amigos e familiares habitantes na capital, teve ensejo de também visitar Sarita, e esta, conhecedora de que aquela era adepta da doutrina dos espíritos, com as atribuições nos campos mediúnicos, disse-lhe, pensativa, servindo-se daquele fraseado gentil e afetuoso que eu de muito conhecera junto à pobre Angelita. Minha querida amiguinha, bem sei que o teu coração, perfumado pelas caritativas fragrâncias do Evangelho do Divino Mestre, não saberia desentender de qualquer alma triste que o procurasse em busca de um alívio para seus dissabores, ou de uma esperança. Eu sou católica romana, mas acima de tudo sou cristã, e por isso mesmo aceito as verdades espíritas, porque sei que elas se afirmam não somente nas próprias leis da natureza, como nos ensinamentos do Evangelho do Senhor. Possuía há muitos anos uma amiga por nome Angelita, a quem muito amei pelos infortúnios que suportou e por quem muito sofri e chorei, recomendando-a ao amor de Deus e de seus anjos. É morta há 12 anos. Tu eras pequenina. Contavas apenas 8 anos de idade quando fechei o esquife de Angelita para conduzi-la ao Campo Santo. Durante 5 anos, 2 vezes ao dia, eu orei sem desfalecimentos para que a alma de Angelita encontrasse feliz acolhimento na casa espiritual de nosso Pai. E há 7 anos oro para que ela me apareça em sonhos, ao menos afirmando-me pessoalmente que está realmente salva, se é plena e feliz onde se encontra, se obteve o perdão do céu por faltas que possivelmente tivesse cometido, porquanto até certo tempo de sua vida ela se conservou avessa a respeito a Deus e a crença na existência da alma. Tu, Miriam, que sabes confabular com os fantasmas luminosos do além, pede a um deles notícias da minha Angelita, e em sinal de gratidão por esse favor, prometo que por ti e pelos fantasmas que mo conceder, passarei a orar durante outros 7 anos, suplicando que as bênçãos do alto semeiem de rosas o destino de ambos. As lágrimas turvaram os meigos olhos de Sarita, cujos cabelos, agora já encanecidos, pareciam suave auréola matizando de neblina sua fronte de Madonna. A súplica, no entanto, emitida por vibrações muito amorosas, inspirada no respeito das coisas celestes, repercutiu no mundo invisível com as tonalidades santas de uma prece. Despertou minha atenção e registrei o pedido feito ao meu médium. Comuniquei-me com integrantes espirituais da formosa falange de Antônio de Pádua, da qual ela, Angelita, uma de suas pupilas. Acertamos em que o desejo da amável Sarita fosse imediatamente atendido, visto que, sob bejos testemunhos de humildade, fé, amor e perseverança, ela já apresentara as leis eternas para merecer a dádiva a que aspirava.
E a fim de que não viesse a se decepcionar o seu coração por um silêncio muito prolongado, o mundo invisível asseverou-me, porém, o espírito, agora feliz, da própria Angelita, que frequentemente a boa amiga vinha até ela, no além-túmulo, durante o sono corporal, que conversavam ambas, se entendiam perfeitamente, mas que Sarita, não possuindo faculdades mediúnicas positivas, não conservava habilidades de deter lembranças para intuições definidas ao despertar. No entanto, regressando Miriam à sua residência na primeira noite de trabalhos, no seu posto de intérprete no mundo invisível, providenciei para que o espírito de Angelita se aproximasse e envolvesse em suas vibrações, materializando-se a sua visão mediúnica, ditando psicograficamente com acentos vibratórios muito positivos, a fim de transmitir mesmo os característicos da própria caligrafia que tivera em vida planetária, uma carta de amor fraterno com o noticiário desejado por sua dedicada amiga que não a esquecera. Jubilosa e feliz, a inválida de outrora, agora espírito radioso, escreveu então pela mão de Miriam, que passiva conduzia fielmente o pensamento que lhe era projetado. Minha querida Sarita, venho finalmente agradecer-te a inapreciável dedicação que há 23 anos me testemunhas. Abençoo-te Deus e seus anjos, minha amiga, pelo valor que, aqui no além-túmulo de onde te escrevo, representou o teu auxílio à pobre enferma que sofreu e chorou durante 11 anos, pois a felicidade que hoje aqui desfruto, em grande parte é a ti que devo. Aqueles serões diários que ao pé de mim fazias, com tuas edificantes leituras, tuas orações generosas, teus conselhos salutares, que me indicaram na reeducação necessária, reeducação que hoje os amoráveis meninos de Santo Antônio de Pádua vêm completando com o favor do céu. Sim, minha querida, estou salva. Estou liberta do peso dos pecados que me amarguravam a consciência. Um dia, quando também habitares onde habito, eu te revelarei esses pecados. Jamais, porém, sofri no além-túmulo, senão apenas lamentei a incompreensão e o desvio daqueles que me fizeram sofrer, os quais, no entanto, sincera e jubilosamente perdoei há muitos anos. Mas saiba tu, Sarita, que não foram os 11 anos de sofrimento físico que me salvaram, mas sim os 11 anos de sofrimentos morais que sobre aquele leito solitário, apenas alegrado pela tua inexcedível e boa vontade, eu suportei, contemplando minuto a minuto a morte do próprio coração, o despedaçamento das ilusões acolentadas pela juventude, e quando somente a Deus e a ti eu possuía para consolar as minhas lágrimas. Sê feliz como eu sou, Sarita, e recebe minhas bênçãos de amiga agradecida, os ósculos dos meninos de Santo Antônio, as bênçãos dos céus que nos recomendam amarmos uns aos outros. Tua de sempre, Angelita. Em seguida, o gentil espírito deixou-se contemplar por Miriam em toda a pujança da felicidade descrita na carta psicografada, docemente aclarando por cintilações azuladas longa túnica angelical, estendendo-se em cauda solene e fosforescente, cabelos louros soltos pelos ombros, um balanço de lírios entre as mãos, um braçado de lírios entre as mãos, meigo anjo a quem somente faltariam asas para recordar as visões que inspiraram o espiritual gênio de Rafael, já expungido de sua consciência através das lutas, dos sacrifícios, das reparações, o feio deslize do século XVIII, em Vila Rica, a seu lado, 3 lindas crianças pobrezinhas, mas lucilantes angelicais, pés desnudos, lírios entre as mãos. Miriam pôs-se a chorar diante da visão formosa, exalçando o coração em prece de agradecimento. No dia seguinte, enviou a carta a Sarita pelo correio, acompanhada de afetuosa carta onde narrava a visão surpreendente. Ora, do além, estabelecêramos proporcionar a Sarita um testemunho insofismável da imortalidade, um fato concreto que a convencesse da edificasse até o deslumbramento e a alegria, justo prêmio à longa dedicação demonstrada sob os preceitos da lídima fraternidade. Por essa razão, na mesma noite em que um fenômeno acima descrito se desenrolava no receptáculo sagrado das operações mediúnicas, no centro que Miriam prestava atividades,
Repetimos-lo exato, real, a própria Sarita, durante a madrugada, fazendo-a despertar do sono que se entregava, para extasiá-la ante o aposento iluminado pela presença da amiga e das crianças, do varão espiritual Antônio de Pádua, dando-lhe a ouvir a voz tão saudosa da amiga falecida e satisfazendo-lhe assim um pedido que, através de humildes e confiantes rogativas, ela suplicava havia 7 anos. Sim, amiga Sarita, estou salva. Estou liberta do peso dos pecados que me amarguraram a consciência. Mas não foram os 11 anos de sofrimento físicos que me permitiram a salvação, mas os 11 anos de sofrimentos morais bem suportados sobre aquele leito solitário, quando somente a Deus e a ti eu possuía para consolar as minhas lágrimas. Radiante e felicíssima, louvando a Deus em orações agradecidas pelo inestimável favor recebido e atribuindo a misericórdia do Pai Celestial e não a seus méritos pessoais, Sarita, já na manhã seguinte, entrou a presentear as criaturas pobres com muitas dádivas, testemunhando gratidão aos céus. Escreveu a Miriam, narrando o fato. As cartas de ambas se entrecruzaram, pois pelo caminho. E Sarita e Miriam foram novamente edificadas, certas que mais uma sublime manifestação do invisível, através do amor, da fraternidade e dos doces e imortais alvíceras do Consolador prometido pelo Nazareno. Capítulo último, 38. Juntamente no desfecho da presente narrativa, que absolutamente não é ficção, encerra-se toda a aspereza da terrível lei de causa e efeito. Entre as páginas precedentes, já foi cuidadosamente contornada sobre o realismo de fatos por mim vistos e examinados. Esse desfecho abrange 2 personalidades que o leitor ainda não esqueceu: Alípio e Caetano, o senhor de outrora, do seu antigo escravo de confiança, ligados moral e espiritualmente pelos liames do passado e de modo irremediável, portanto, através do futuro. A lei de causa e efeito deveria ser estudada espiritualmente pelos homens com o máximo esmero, meditando todos sobre ela o bastante para se forrarem do seu gládio severo, inevitável, que desfere represálias impressionante, porém justas, criteriosas e sábias, as quais representam a reação da natureza ou da criação contra a desarmonia estabelecida em suas diretrizes pela própria criatura. A humanidade, ou seja, os homens e mulheres, no entanto, jamais se aplicam a essa nobre investigação, que lhes evitaria desgraças, apoucamentos e ignomínias que absolutamente não estariam no seu roteiro se eles, mais comedidos nas suas ações diárias, não as criassem para si mesmos, com atitudes verificadas a cada passo na sociedade como dentro do lar. Ora, como vimos para trás, a revolta de Caetano crescia contra Alípio, a quem atribuía as desventuras que vinha experimentando. Perdera de vista até a amiga Angelita, e choroso, incapaz de perceber o meio eficaz de caminhar no seu reencontro, voltava-se contra Alípio, responsabilizando-o pelo desaparecimento da única amável criatura por quem se sentia amado. Aquela rosa compassiva de outrora que jamais o humilhara, a Angelita que agora, que o embalava em vibrações dulcíssimas de amor materno, durante a espera do nascimento daquele corpo que deveria ocupar o que fora destroçado, como se tal destroçamento traduzisse o eco do trágico feito de Vila Rica no indefeso recém-nascido. Fizera-se assim como que a própria sombra do infeliz, Alípio, roubara-lhe a paz no sono, apresentando-se-lhe em sonhos para exprobar-lhe os antigos crimes que obrigara a praticar, como os maus tratos morais infligidos a Angelita, o que resultava em pesadelos impressionantes para o perseguido, em choques psíquicos que lhe perturbavam o funcionamento do sistema nervoso e até o sistema da digestão alimentar, porque entendesse que Alípio se deveria conservar fiel à memória da esposa, intrometia-se na sua vida sentimental, o que resultava para o sedutor multiplicar as próprias conquistas amorosas tão facilmente como das mesmas desfazer-se, redundando sempre em torno desse vibrações odiosas e deletérias dos corações ludibriados. Ao prazer sentimental seguia-se, porém, o prazer do jogo, paixão conturbadora, excitante, que infelicita, na terra e no além, aquele que se permite desfrutá-la,
pois o infeliz obsidiado, embora não se apresentando declaradamente perturbado das faculdades de raciocinar, mostrava-se inquieto e desgostoso em busca de algo ignorado. O íntimo remorso de tantos desatinos picando-lhe assoradamente a consciência e o coração. Seguiram-se viagens sempre mais extensas, recordando as efetivadas outrora em Vila Rica, dando aos seus acompanhantes invisíveis, ainda se prendia a recordações do passado, durante as quais quantias vultosas eram despendidas à procura de algo indefinível, cuja ausência o desorientava. Descuidado de procurar compreender o que lhe faltava, era exatamente o recurso único que o salvaria do abismo em que se deixava precipitar, isto é, o amor e o respeito a Deus, o recurso da prece humilde que carrearia socorro certo, predispondo-o a intercâmbio mental com as forças defensoras do bem. Assim, afeito ao endurecimento secular dos próprios sentimentos, Alípio nada tentou que o auxiliasse a se desvencilhar do perseguidor invisível e ignorado, até que, em uma das constantes viagens que empreendia, inquieto e insubmisso, como as soem ser pessoas fortemente atingidas por assédio obsessor, a trocar de quando em vez de pouso, de um para outro carro, com o comboio em movimento, o desgraçado Alípio, falseando a passada entre os galeios de dois carros, sem ponto de apoio para se reequilibrar, deixara-se cair entre os mesmos, sendo dolorosamente esquartejado pelas rodas do terrível trem de ferro em movimento rápido. Caetano, odioso num violento impulso psíquico, impeliu-o à queda. Temos aqui uma nota. Os antigos carros de trens de ferro para passageiros não eram ligados entre si como os modernos, e sim apenas por frágeis engates, o que oferecia constantes ameaças aos passageiros. Eram frequentes os pessoais daí consequentes. Hoje em dia tem uma lona, um material flexível que não permite que a pessoa caia entre os trilhos. Continuando. Oh, que assombrosos, impressionantes laços mentais magnéticos inferiores atariam tão pedorosamente essas duas almas submersas nas sombras de si mesmas numa conjugação macabra de afinidades perniciosas. Os pavorosos laços do crime, as terríveis afinidades originárias da prática do mal em comum, laços e afinidades que somente uma renovação pessoal, a luz redentora do Evangelho cristão, bem sentido e praticado, poderá corrigir e modificar para os eventos do progresso e do bem legítimo. Informado pela própria Angelita do trágico e inesperado fim corporal, terreno daquele que tão caro fora o seu coração, que tão desumanamente se conduzira pelos dias dramáticos da sua enfermidade, mas a quem ela mesma soubera perdoar com tanto desprendimento e grandeza d'alma, partiu em busca do infeliz, espírito irregimentado, companheiros e assistente para a melindrosa intervenção, antes que Caetano e demais bandoleiros do invisível o aprisionassem em suas hostes. Não caberá nestas páginas uma narrativa em torno do lamentável acontecimento. Direi apenas, finalizando a tese, que muito penosamente o espírito de Alípio, atordoado e dolorosamente traumatizado pelo gênero de desprendimento físico carnal, readquiriu a lucidez espiritual para se movimentar em tentativas de recuperações conscienciais. Adotei-o, penalizado, sob meus cuidados espirituais, aconchegando-o ao carinho dos meus benévolos companheiros de trabalho, e assim libertando-o das garras de Caetano. Por ele velei sob a proteção das leis da fraternidade que me permitiram o serviço, notando-o apavorado entre os acontecimentos, disposto a se submeter futuramente aos deveres desprezados durante o estado de encarnação. Angelita secundou-me os esforços, coração amorável que se desdobrou em dedicações incansáveis a favor daquele que durante 11 anos a humilhara e moralmente a martirizara num leito de dores. E certa vez, enquanto cuidávamos de aliviar as impressões do dolorido Alípio, que se convulsionava em pesadelos conscienciais, murmurei em surdina para a minha amável assistente do momento, a mesma Angelita, pupila da lirial falange de Antônio de Pádua. Oh, quão severa e temível a lei que rege os destinos da criação!
Ele, Alípio, desencarnou esquartejado sob as rodas de um trem de ferro, vítima do impulso obsessor da mesma entidade a quem, em Vila Rica, durante a existência mais antiga, ordenara que assassinasse um pobre recém-nascido, seu próprio filho. Misericordioso Deus, os homens, ou seja, a humanidade terrena, precisa ser avisado dessas impressionantes verdades, a fim de que melhor se conduzam durante as obrigatórias travessias das existências. A formosa Angelita revelou uma expressão de amargura. Voltando seu pensamento para os dias vividos no pretérito, comentou em segredo, só para mim, atemorizada e aflita. Meu venerando amigo, estou certa de que a expiação sofrida pelo meu Alípio, com a ignominiosa desencarnação que houvera de enfrentar, não se prendeu tão somente ao caso do pobre recém-nascido de Vila Rica. E por que eu a fitasse preocupado? Sabei, querido amigo, que ele, sobre a forma carnal do cidadão português Fernando Guimarães, residente em Vila Rica, mas não foi que um espião da metrópole portuguesa em Minas Gerais, disfarçado de caçador de riquezas, exatamente como seu esposo de então, local aquele Minas Gerais, em que também existiam os maiores valores intelectuais brasileiros, temidos pelos governantes de Portugal. Foi um politiqueiro astuto e dissimulado, que muito e muito se comprometeu nas odiosas tramas que resultaram na desgraça de muitas personalidades nativas e no enforcamento e consequente esquartejamento do alferes José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes. Olhe só, meu gente, que coisa! Quedei-me absorto e quase aterrorizado, pensando na profundidade e da complexidade das leis da criação, isto é, da lei de causa e efeito. Quando a pupila de Antônio chorava de mansinho, penoso mal-estar invadiu meu coração, afligindo-o. Socorri-me, no entanto, no amparo de veemente prece ao Senhor de todas as coisas, que em sua soberana bondade concedeu após o meu coração serenidade bastante para prosseguimento da tarefa que me impusera. Quanto a Caetano, certo que mais um grande crime acabara de praticar, manteve-se desaparecido entre as trevas do mal durante algum tempo ainda. Mas as preces de Angelita, o coração que dele se apiedara em Vila Rica, e que depois o amara ternamente durante o período de espera para o seu nascimento como filho do seu consórcio com Alípio, acabaram por tocar-lhe o coração mais uma vez. E presentemente, reencarnado na terra, entra em face de reparações e reeducação para o expurgo da consciência lutada ao lado de Alípio, também já reencarnado e do qual é irmão mais novo. Meus amigos, a lei é certa. Leitor, ama e respeita a doutrina do Consolador prometido por Jesus. Zela prudentemente pela revelação que ela te concede das verdades eternas. Difunde-a com clareza e dedicação, porque somente ela, com os ensinamentos das leis que dirigem os destinos humanos, corrigirá tais desarmonias existentes nos seios das sociedades terrenas. Minhas observações. Terminamos hoje mais um livro, onde entendemos que todos temos um passado, onde semeamos dores ou amores. Desse passado somos herdeiros, pois na realidade temos apenas uma vida, dividida em fases no corpo e fases em espírito. Nada fica esquecido. Cedo ou tarde precisamos rever os nossos erros e repará-los. Os que prejudicamos acabam voltando ao nosso convívio, seja como familiares na carne ou obsessores invisíveis que nos cobram os erros cometidos. Os que ajudamos, que amamos, que respeitamos, sempre serão os nossos amigos, seja na carne, seja pelos planos espirituais. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Semeando o bem, o amor, a justiça, sempre teremos ao nosso lado recursos do bem, do amor e da justiça. Até breve, em futuros estudos, aqui mesmo, neste canal do YouTube. Agradeço muito a companhia de todos e vamos honrar o que aprendemos. Um grande abraço e até o nosso próximo livro.